Olá para você que está assistindo, aqui é o professor Gustavo e na aula de hoje a gente está convidado a fazer uma viagem para a região centro-oeste do Brasil. E aí a gente vai conhecer uma série de paisagens diferentes e a gente também vai ver como essas paisagens funcionam. Então vou projetar o nosso mapa mental de hoje na tela para vocês. Nós vamos estudar a região centro-oeste, características físico-naturais. A gente começa localizando onde fica esse centro-oeste do Brasil. A gente vai conversar um pouquinho sobre as dimensões territoriais, a gente vai falar sobre relevo, hidrografia, clima, os biomas e as questões ambientais. Eu vou começar projetando esse mapa do Brasil aqui para vocês. Ele mostra o Brasil dividido em regiões. E como vocês podem perceber, a gente tem a região centro-oeste aí em vermelho. E nós temos 3 estados formando essa região: o Mato Grosso do Sul e Goiás. E esse quadradinho com um pontinho dentro aí em Goiás é o Distrito Federal. E, Gustavo, por que você fala centro-oeste do Brasil? Tem uma rosa dos ventos ali no pontinho. Vocês estão vendo o oeste? Então, se a gente fosse bem para o meião do mapa do Brasil, o centro-oeste estaria a oeste do centro, do meio do Brasil. Então, uma vez que estamos bem localizados, agora a gente pode falar um pouco sobre as dimensões territoriais, né? Então, a gente tem ali, como eu já disse, o Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. Ela é a única região do Brasil em contato com todas as outras. Então pode perceber que de todas as 5 macro-regiões do Brasil, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, nosso tema de hoje, ela é a única que se encontra em contato com todas as outras. Ela encosta na região Norte, em amarelo, na região Nordeste, em verde. O ponto de contato é pequenininho, mas encosta. Ela encosta na região Sudeste, em roxo, e também na região Sul, em azul. E também, notem, ela é a única região brasileira sem litoral, sem saída para o mar. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o relevo. O relevo é aquele conjunto de altos e baixos, né, que a gente encontra na superfície da Terra. E quando a gente vai falar de relevo, eu vou relembrar para vocês as 4 principais formas de relevo que existem. Então, eu vou colocar essa imagem aí na tela para vocês. Nessa imagem, a gente vê primeiro as planícies. Elas estão ali sempre ali próximas ao nível do mar, elas são baixas e são bastante planas. Em seguida, nós temos ali representado um planalto. Os planaltos, como o próprio nome já indica, eles são um pouco mais altos. E eles também são aplainados. Por quê? Porque eles são muito desgastados. Acontece muito desgaste, muita erosão. Mas nós temos 2 tipos de planalto. Guardem essa informação que eu vou voltar nela. Em seguida, nós temos as depressões, que são áreas mais altas do que o que tem no entorno. A depressão ela é absoluta se ela é mais baixa que o nível do mar e relativa se ela é mais baixa do que o que tem em volta, contudo, ainda está acima do nível do mar. E as montanhas, que se formam aí entre choques de placas tectônicas e são as formas de relevo mais elevadas que tem. Nesse mapa, a gente tem um círculo ao redor da região centro-oeste. Notem que ele tem 3 cores. A gente tem o marrom para os planaltos, o amarelo para as depressões e o verde para as planícies. Então, quando nós falamos de região centro-oeste, o relevo predominante, a forma predominante, são os planaltos, certo? E lembra que eu falei que os planaltos eles podem ser de 2 tipos? Quando eu digo que os planaltos podem ser de 2 tipos, eu digo que existem os planaltos que formam as serras, que são grandes conjuntos de morro, é um relevo bastante acidentado, bastante ondulado. Mas quando é formado por rochas sedimentares, esses planaltos eles vão ser bem mais planos, eles parecem grandes mesas quando a gente olha de longe na paisagem, né? Então a gente fala que são as chapadas, que são essa parte mais plana. A gente nota que eu indiquei ali que tem uma presença muito importante de chapadas, mas a gente, além dos planaltos, tem uma planície que é muito importante, que é a planície e Pantanal Mato-Grossense. Vamos falar sobre o Pantanal já já. Mas temos uma imagem agora na tela para vocês.
Eu tenho aí a Chapada dos Veadeiros. Então, notem, é um planalto sedimentar. Vocês estão vendo como forma algumas áreas ali bem planas? Chapada. E a gente tem o Pantanal, que é uma planície que ela é alagada periodicamente pelo transbordamento do rio Paraguai, certo? A gente vai conversar, agora que a gente já falou de relevo, a gente vai conversar um pouquinho sobre o clima. Como costumam ser as estações do ano na região centro-oeste? Quando é mais quente, quando é menos quente, quando chove mais, quando chove menos? E para responder isso, eu trouxe também um mapa na tela para vocês. Então, nesse mapa, a gente encontra cada cor simbolizando um clima. Verde para o equatorial, o laranja para o semiárido, a gente tem para o clima tropical esse amarelo, guardem ele, a gente tem o tropical litorâneo com o vermelho, esse verde mais azulado a gente tem o tropical de altitude e em lilás o subtropical. Esse círculo aí no mapa, ele está ali mais ou menos onde fica a região centro-oeste. Então notem que o clima predominante é o tropical. Esse clima tropical, ele é bastante interiorano no Brasil, ou seja, ele está afastado do litoral, está afastado do mar. Então é comum que a gente tenha uma amplitude térmica bastante grande. Então a gente vai ter um verão bastante quente e também onde se concentram as chuvas, e no inverno a gente vai ter um inverno bem mais seco. Já que eu estou falando sobre clima, eu acho interessante mostrar para vocês um tipo de gráfico, né? Que eu sei que todo mundo aí curte bastante as aulas de matemática e olhar um gráfico é sempre divertido, é sempre bacana. O gráfico que eu vou mostrar para vocês é um climograma. Ele é um gráfico que tem barras azuis, que vai mostrar as diferentes precipitações, ou seja, a gente vai ter 12 barras, uma para cada mês do ano. Os meses que mais chove, a gente vai ter as barras azuis maiores. Quando menos chove, as barras menores. E a gente também tem uma linha vermelha para temperatura. Quando a linha está mais alta, está mais quente. Quando a linha está mais baixa, está mais fresco. Então notem que nos primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro, março, aquele verãozão, a gente tem a temperatura bem alta e a precipitação também bem alta. Agora notem como o inverno vai ficando seco, as barrinhas vão ficando pequenininhas, né? Assim como a temperatura também abaixa um pouco. Frio, frio, não fica, mas abaixa. E conforme vai chegando o final do ano, né? Novembro, dezembro, as temperaturas vão subindo bastante, assim como a precipitação também. A gente já falou um pouco sobre relevo, a gente falou sobre clima e eu vou falar um pouquinho sobre hidrografia, beleza? Para isso, a gente vai no mapa impresso. Nesse mapa aqui, nós temos as regiões hidrográficas do Brasil. São as principais áreas que drenam aí rios bastante importantes do nosso país. Então, para cada cor, a gente tem uma bacia diferente. Então, a gente vai ver rapidamente as principais bacias aqui da região centro-oeste. Então, notem que tem uma parte importante aqui, principalmente no Mato Grosso, tomada pela bacia amazônica, né? A gente tem, lembra que eu falei que no Pantanal o rio Paraguai transborda? Então, a gente tem aqui uma parte importante desse rio aqui, do rio Paraguai. A gente também tem uma parte importante da bacia do Paraná, que vai pegar aqui Mato Grosso do Sul e Goiás. E a gente também tem a bacia do Tocantins-Araguaia. Essas são as principais regiões hidrográficas, né, onde a gente encontra a região centro-oeste do Brasil. Precisamos falar então sobre os biomas, né? Esses grandes conjuntos aí entre clima, vegetação, hidrografia, seres vivos de uma forma geral. E para isso eu vou mostrar para vocês no mapa também. Então aqui nesse mapa que divide o Brasil em biomas, nós vamos perceber que aqui na região centro-oeste a gente vai ter, principalmente aqui a norte do Mato Grosso, uma parte importante da Amazônia. A gente vai ter aqui a sul do Mato Grosso do Sul, uma parte de Mata Atlântica, também importante, mas a gente vai focar mais em dois biomas. No Pantanal, que é essa planície que alaga e que tem uma série de espécies muito importantes, e a gente também vai focar bastante no Cerrado, que está aqui em amarelo, que pega aí uma parte muito importante da região centro-oeste. Então nós temos aqui essa imagem do Pantanal. Percebam, a planície ela é gigantesca, ela é muito extensa, e as áreas que vão alagando com a cheia, principalmente do rio Paraguai. Já no Cerrado,
a gente tem uma vegetação adaptada a esse inverno muito seco e a esse verão muito quente. Então são arbustos, não são ali grandes árvores, mas são arbustos mais baixos, com tronco retorcido, de casca grossa, para poder aguentar essa situação. E por falar em cerrado, eu tenho um convidado muito especial que vocês devem conhecer, que é o professor Roberto, nosso professor de geografia especialista em jogos. Então, Roberto, mostra pra gente o que você tem aí. Tá ok, pessoal. Esse aqui é o jogo O Cerrado é o Bicho. É um jogo nacional, tá? O autor é o Marcelo Kurman, a editora é Beyond Field Guides. E esse jogo é interessante por quê? Porque ele traz várias imagens muito bonitas sobre a flora e a fauna do Cerrado. Então, que eu vou trazer aqui algumas e dar umas rápidas explicações. Por exemplo, isso aqui é uma planta chamada camaçari. Essa planta aqui, ela deu origem, né, ao nome da cidade de Camaçari, na Bahia, e é muito usada também para fins medicinais. Lindíssima, né? Uhum. Tem aqui também aquilo que a gente falou sobre a canela de velho, que é muito usada para fazer pomada e chá, para quem sofre de dores ortopédicas. Aí você falou que tem muito em trem, né? A galera do trem vai entender e a galera da minha idade também vai entender. Ok. Temos aqui o culobo guará, que é uma espécie endêmica da América do Sul, né? E é um dos símbolos do Cerrado também. Tá na nota de R$200, inclusive saudades uma nota de R$200. E você sabia também que no Brasil nós temos o nosso pica-pau também? Sério? É o pica-pau ocreácea, o nomezinho difícil. Aqui, ó. Ele é um pouquinho diferente, ele é um pouco menor, o bico também menor, mas nós temos aí o nosso exemplar de um pica-pau. É mais bonito que o do desenho. É verdade. Então tá ok? Então, pessoal, aqui eu trouxe, né, o jogo para mostrar que você pode falar sobre certos conteúdos e você pode aprender sobre o Cerrado também de uma maneira mais lúdica, através de jogos, tá ok? E Roberto, isso me deu uma ideia bem legal. Então, o nosso desafio para a nossa aula de hoje é você pesquisar sobre espécies do Cerrado e também do Pantanal, tá bom? Então, Roberto, muito obrigado pela ajuda. Muito obrigado para você que assistiu. Até uma próxima.